Não me pergunte sobre parede preta, hein? Eu não vou falar sobre parede preta. Seu parede preta? Vou não. Eu vou falar, irmão, quando você fecha o olho, o que você vê? Nada. Tá tudo preto. Mano, o cara é fera. Deixa eu te contar. Olha aqui. Capricha nesse... Eu tô focado? Dá uma olhada. Não posso. Você... Vamos falar que eu tenho um negócio pra falar sobre perdão muito top. Tá, então fechou. Vamos lá, então. Senhoras e senhores, você aqui de novo, e você está aqui por quê? Porque você ama esse podcast, assim como eu. Você ama maratonar, assistir, acompanhar tudo que acontece aqui. E hoje, por um motivo também especial, que a gente não tem esse costume de repetir convidados, mas esse convidado é um convidado especial demais. A gente teve um alcance muito legal e aí aproveitamos que o nosso convidado voltou pra Alphaville, porque a Alphaville agora, Tom, que o Tom Avelino tá aqui nos bastidores, tá acompanhando. A Alphaville é a casa dele agora. Esse cara tá aqui por Alphaville direto e ele veio aqui, nós já aproveitamos e falamos, olha, vamos fazer a parte 2 da nossa entrevista no Youngcast. Ele topou, é meu parceiro, é meu amigo e eu tenho a honra, rufem os tambores, porque, senhoras e senhores, nós estamos recebendo ele, como eu disse na outra entrevista, uma máquina. O homem é uma fera e chega hoje no Youngcast mais uma vez pra gente soltar uma bomba que vai explodir nesse Brasil afora. Atenção, páginas de cortes, fiquem ligeiros, porque eu estou aqui no Youngcast, no estúdio AlphaCast, o melhor de Alphaville, com o homem, meu parceiro Jackson Marques no Youngcast. Hello, my friend. Tá no look, hein, my friend? Hoje eu vim daquele... Não, caramba, ó. Hoje deu uma melhorada, A Zara tá patrocinando, né, A pai? Zara tá do lado de fora, né? A Zara tá do lado de fora, né? Meu amigo. E o rei tá do lado de dentro. Ó, vocês perceberam? Tudo pra ele já é o corte. Sem conversa já sai o corte. Ó, Zara, Meu amigo, dá uma moral pra mim. eu quero te agradecer nesse momento, quero iniciar esse podcast te agradecendo. O Jackson é um cara simples, um cara humilde. Sempre que a gente chama ele está aqui. Tem uma agenda muito corrida, mas sempre que a gente fala, ó, vamos estar no AlphaCast, vamos gravar, vamos estar junto, ele sempre vem. E quando vem, ele vem com o coração aberto. Aqui nos bastidores é o cara que conversa com a gente, que almoça junto. E eu fico alegre por isso. Eu quero te agradecer demais, Jackson, por você estar aqui, meu amigo. A gratidão tem a ver com caráter e não com o nome. Coração grato revela muito sua intenção. Algumas pessoas não podem ir para o próximo nível porque não aprendeu a ser grato no nível anterior. A gratidão é o elevador do sucesso, mano. Ninguém eleva sem ser grato. Quanto mais você é grato, mais você cresce. Então, eu que agradeço estar aqui com vocês e acredito muito que tudo que Deus tem colocado no nosso coração para liberar é palavras de vida. Deus não tem preocupação com fama. Ele é muito maduro, mano. Deus é muito maduro. Ele não é preocupado com fama. Lembra que quando Deus tirou o povo do Egito, ele colocou uma nuvem para guiar o povo? Sim. Mas quando os magos foram encontrar com Jesus, Deus colocou uma estrela. A nuvem fica onde? Uau. No céu. E a estrela? Também no céu. Ou seja, então não é a terra que dá direção para o céu. É o céu que dá direção. A nuvem guiava o povo e a estrela guiava os magos. Ou seja, você não pode dar um passo e o céu te dá a direção. O céu não erra. A única diferença é que a nuvem levou o povo a um lugar. A estrela levou os magos a uma pessoa. A nuvem levou o povo à terra prometida. A estrela levou os magos ao prometido. Então Deus não vai ficar preocupado se você se tornar uma estrela. Contanto que você use o seu brilho para levar pessoas a Cristo, é isso que importa. Uau! Vocês estão pegando aí, André? Você tá pegando, André, essas reações? Cara, eu queria, antes da gente já entrar e começar a falar sobre diversos assuntos, várias aplicações, atualmente a gente vive algo que é triste, é uma catástrofe que acontece lá no Rio Grande do Sul. Várias famílias estão ficando sem as suas casas, perdendo as suas residências. Várias famílias estão sofrendo muito e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Vem aqui, André, em mim. A gente não pode deixar de falar sobre isso, sobre esse momento que a gente vive lá no Rio Grande do Sul. Você que pode fazer a sua doação, faça. Aqui na descrição vai estar o QR Code certo, do lugar certo para você fazer a sua doação e ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. Que triste, né? Demais. E assim... Por incrível que pareça, toda tragédia, no final dela, sempre vai levantar os heróis, os apoiadores. Por incrível que pareça. Acontece uma catástrofe e aí, atrás dela, vem uma revelação de alguém com um coração nobre,
com uma atitude nobre, com uma ação de nobreza. Então quero parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas, pessoas que não têm nome, pessoas que não têm mídia, mas que têm coração. E estão ajudando, estão de qualquer forma ajudando. Eu estive lá essa semana, pessoal lá da LGF, Pastor Douglas, o Leandrinho Soares, assim, os caras estão dia e noite, assim, se entregaram. Por quê? Tem muita gente que surfa na onda, entende? As pessoas conseguem surfar na onda até de uma calamidade, mas tem gente que não quer saber surfar na onda. Ele quer servir porque é o coração dele. Então, assim, um beijo a todos vocês envolvidos, a bombeiros, todos, policiais, todo mundo, um beijo a vocês e as famílias, que Deus possa fortalecer vocês. E os gaúchos é um pessoal forte. Acredito muito que eles vão dar a volta por cima. É um estado potência demais nesse país. E eu amo vocês, amo de verdade os gaúchos. Um beijão, tamo junto sempre. Fui lá, fiz a minha doação e vou continuar ajudando. Deus abençoe vocês. Você é de Belo Horizonte, né? Mas você sempre pregou muito ali pelo Rio Eu Grande. vou muito ali, fui Itaqui, São Borja, Maçambará, Santiago, Porto Alegre, Sapucaia, rodo tudo ali, cara. Vou muito ali. Conheço muita gente ali. E é triste, né, Jacques? Demais. Você vê o que acontece. Demais. Porque assim, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tá esperando, cara. A vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. Uau. Em todas as coisas que você passa de negativo, sempre vai vir uma lição, mano. Entende? Porque a vida é rodeada de processos, só que existe um detalhe, processos não são eternos. Algumas coisas vêm só pra colocar outras no lugar, você acredita? Sim. Então, assim, tem coisas que amando de Deus e tem coisas que é a permissão de Deus. Eu só preciso entender a estação que eu tô, o que Deus está querendo fazer com isso, ou por que Ele permitiu isso, qual é o plano de Deus entrar por trás disso. Entende? Eu acredito que Deus vai fazer um avivamento e vai começar pelo Rio Grande do Sul, cara. Foi profetizado isso recentemente. Deus vai fazer um avivamento no Brasil, Deus vai sacudir essa nação e vai começar pelo sul do Brasil. Já tem feito, né? Tantos homens de Deus que Deus tem levantado lá. Antigamente o pessoal do sul saía do sul e ia para sudeste, São Paulo, Rio e tal. Hoje não, muita gente está descendo para lá. Deus está fazendo um saculejar muito grande ali no sul do Brasil. É. O sul do Brasil faz parte da rota desse reavivamento aí. Pode escrever isso. Deus vai reavivar e vai, Pode escrever isso. Começar por lá. Vai. É uma terra, assim, muito... Sabe por quê? Toda grande crise é um prenúncio de um poderoso avivamento. Não existe avivamento sem grande crise. A Boa. crise é só um portal para aquilo que Deus está querendo fazer. Entende? Essa calamidade não vai impedir o que Deus vai construir ali. Deus vai construir grandes coisas naquele lugar. Escreve o que eu tô falando. Realmente, isso que acontece lá no Rio Grande do Sul é algo que deixa a gente muito triste, porque são famílias, né? Então, daqui na descrição você consegue clicar aqui no link e vai ter a doação específica para você fazer para auxiliar as famílias de lá. Inclusive, hoje, vindo para cá, eu passei na plataforma do Pablo Marçal, que é um cara que tá fazendo um trabalho interessantíssimo. E eu passei na plataforma do Pablo, cara, e eu vi ali pessoas, Tom, que tava carregando o caminhão, colocando água, uma fila de gente ajudando, e eu achei incrível. E isso tem a ver com o que você falou, né? A crise, ela revela herói. Mano, toda crise vai manifestar alguém, mano. Toda tragédia vai manifestar alguém. Por quê? Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que querem e as pessoas que olham. A história não fala de quem olha, a história fala de quem quer. Entende? Então, todas as vezes que você quer, você manifesta. Quem quer ajudar, mano, faz. Entende? Eu não preciso de ibope, as pessoas não precisam saber o que eu tô fazendo. Jesus não falou que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Só faz. Por quê? O céu contempla. Quando você planta a semente, ninguém vê, mas quando você colhe, todo mundo vê. Porque a semente, ela é germinada no silêncio, né? Não espera que a semente faça barulho, tô sendo germinada. Fique em paz. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Só que o fruto é barulhento. É o processo mais silencioso que existe? O Talvez processo seja. do plantio? Talvez seja porque, primeiro, você já percebeu que você só pode abrir a mão para colher se você abrir a mão para semear? Uau. Porque as pessoas querem abrir a mão para colher, mas não querem abrir a mão para semear. Por quê? A colheita só vem quando a semente vai, mano. Deus não pode entregar uma colheita na sua mão se você não libera a semente para ele. A Bíblia diz que Ana entregou um filho para Deus, Samuel. Deus foi lá e devolveu 5 para ela. Uma semente cabe na sua mão, mas uma colheita não cabe nas duas. Porque a colheita é maior do que a semente. Mas qual é o problema? É que Deus não coloca a semente no prato de ninguém. Toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Sabe o menino dos 5 pães? Sabe por que aquele menino não comeu aqueles pães? Por quê? Por 2 pontos. Primeiro, aqueles pães não eram pães, eram sementes. Semente você não come, semente você planta. Ele entregou 5 pães e Jesus devolveu 12 cestos, mano.
Meu Deus. E segundo, por que ele não comeu aqueles pães? Porque na oração dominical está escrito o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. O pão nosso. Por que o menino não comeu o pão? Porque ele entendeu, o pão não é meu. É nosso. Porque quem não sabe compartilhar o pão também não vai saber compartilhar o pai. Quem não sabe compartilhar o pão, não sabe compartilhar Não o vai pai. saber compartilhar o pai. Porque o pão tá embaixo e o pai tá em cima. Jesus não começou falando do pão nosso. Ele começou falando do pai nosso. Porque o segredo não é ter o pão, o segredo é ter o pai. Uou. Você tá aí? O pão tá embaixo e o pai tá em cima. O pão é a provisão e o pai é o provedor, irmão. Qual o problema? Agora talvez alguém vai ficar chateado, mas lá vai. É que todas as vezes que você entra na religião, a primeira coisa que a religião te apresenta é um Deus. Sim. Mas toda vez que você conhece o filho, a primeira pessoa que te revela é um pai. E qual a diferença de ter Deus como Deus e ter Deus como pai? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Quando você tem Deus como pai, você obedece. Um escravo só tem direito à herança. O escravo só tem direito à liberdade. Melhor dizendo, escravo luta pela liberdade. O filho não, ele já é livre. O filho tem uma coisa que o escravo não tem, a herança. Só que o pai quer deixar algo maior do que a herança, o legado. E qual a diferença da herança pro legado? Que a herança é o que você deixa pra alguém e o legado é o que você deixa em alguém. Pode roubar a sua herança, irmão. Rapidinho, você já percebeu que as pessoas brigam pela herança? Sim. Você percebeu? Não tem morte na sua família por causa de herança, mas Sim. você nunca vai ver ninguém brigar pelo legado. Porque legado é algo interno, irmão. Entende? A herança pode ser palpável, mas o legado é algo interno. É algo do lado de dentro. As pessoas brigam pelo lado de fora, mas o segredo não está do lado de fora. O segredo sempre está do lado de dentro. Jesus falou, não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer. A comida vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de beber. A água vem de fora para dentro. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de vestir. A roupa está do lado de fora. Mas ele falou, mas buscar primeiro o reino. É o que está do lado de dentro. É o que tá lá de dentro. Aí ele falou, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual o problema da igreja brasileira? Que ao invés de buscar o reino, está buscando o acréscimo. Uau. O poder não está no acréscimo, o poder está no reino. E as demais coisas, a gente dá título para as coisas, né? Sim, e riqueza, Deus, Jesus chamou de coisas. E as demais coisas. Vos serão acrescentadas. Ele não deu título, ele chamou de coisa. Porque o que você está dando título, ele chama de coisa, irmão. Porque para ele, a riqueza maior não é ter dinheiro. Uau. A riqueza é... Agora... A riqueza maior não é ter dinheiro, porque as pessoas confundem prosperidade com dinheiro. Dinheiro é somente uma área da prosperidade, não é o tudo. Prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é ter tudo. Que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Que adianta você ter dinheiro e não ter um bom casamento? Que vocês não estão aqui. Entende? Prosperidade é um complô, é tudo. Por quê? Jesus, quando chamou os discípulos, o único discípulo que deu trabalho para Jesus foi o único discípulo que tinha um cargo. O único que deu trabalho para Jesus foi o que tinha um cargo. Foi o único que tinha um cargo foi o que mais deu trabalho. Por quê? Ah, essa é boa. Por quê? As igrejas que mais crescem não são as igrejas que têm funcionários, são as igrejas que têm voluntários. Pegou, Tom? Qual a diferença dos funcionários para os voluntários? Que funcionário faz pelo dever. Funcionário faz pelo que vem. O voluntário faz pelo coração. Porque Deus não te chamou para ser visto, Ele te chamou para um serviço. Serviço. Uau. Porque toda vez que você aparece, Deus esconde. Toda vez que você esconde, Deus aparece. Líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. O Judas era o único que tinha um cargo. Só que Jesus não prometeu salário. Então ele começou a roubar de Jesus. Talvez ele estava tirando o salário dele. Já que ele não vai me pagar, então deixa eu tirar o que é meu aqui. Só que ele achou que o dinheiro que ele estava tirando para ele ia deixar ele rico. Mas quando ele vendeu Jesus, descobriu que ele ficou pobre. Ele descobriu que ficou tão pobre que ele tentou devolver o dinheiro, porque ele descobriu que a maior riqueza não era o dinheiro. Uau. Ele tentou devolver. A maior riqueza era Jesus. E o sacerdote falou, o dinheiro não serve para nada mais. Porque a maior riqueza não é ter tudo, a maior riqueza é ter Jesus. Quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Mas quem não tem nada e tem Jesus... Tem tudo. E nunca foi sobre as moedas, né? Sempre foi sobre Cristo. Tanto os sacerdotes, não eram as moedas que eles queriam Cristo. Sabe aquele sacerdote inteligente? Uau. Ô, André, Sim. sabe que o problema não é ter dinheiro? O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você, cara. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. A Bíblia diz que a igreja primitiva trazia o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos. Pé fala de governo. Com o passar do tempo foi mudando, do pé foi pro bolso.
Do bolso foi pro coração. E do coração foi pra cabeça. E tudo que governa sua cabeça, governa seu coração, governa seu bolso, governa seus pés. Uau. Entende? O problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você, cara. Show. Ou você governa ele ou ele vai te governar. Governa ou seja governado. Se você rasgar uma nota de 50 na frente de algumas pessoas, o coração deles também vão ser partido. Toda moeda que circulava em Israel tinha a cara de César. Tinha o rosto de César. Porque era o Império Romano que subjugava Israel. Então tinha o rosto de César. Aí Jesus falou, dá a César o que é de César. Tinha o rosto de César. As moedas tinham o rosto dele. Aonde as moedas circulavam tinha, por quê? Representava César. Por que nós somos comprados pelo sangue e não pelo dinheiro? Porque nós somos a imagem... Semelhança de Cristo. Então onde nós vamos, nós não representamos a imagem do império. Representamos a imagem do reino. Somos a imagem de Deus. Você falando sobre essa questão, sobre Judas, né? A gente fala muito sobre Judas, o que ele fez. Quem fala sobre Judas usa a palavra traição, né? Porque quando fala de Judas, fala muito sobre traição. Mas se fala pouco sobre perdão, mano. Sobre perdão, quando você fala de Judas, porque ninguém vê nesse cenário Judas, pô, sendo perdoado, porque ele traiu Cristo. Então, o que você... Existe? Tem como falar sobre perdão ao se tratar de Claro Judas? que tem. Só reativando um ponto aqui, engraçado. Você percebeu que hoje ninguém tem o nome de Judas? Ninguém tem o nome... Uau. Você já ouviu falar assim, não, fulano de tal chama Judas? Ninguém, porque Judas não tá no nome, Judas tá no caráter. Porque vai ter gente que tem o nome de Moisés e de Abraão, mas o caráter dele é de Judas. Porque Judas não tem a ver mais com o nome, tem a ver com as ações. Por isso que você não vai ver ninguém chamar Judas. Porque Judas não tá no RG. Judas não tá na identidade. Judas tá no caráter do cara. Vai ter gente que vai estar o nome de João, de Tiago, mas o caráter dele é de Judas. E por que Judas não foi perdoado? O Pedro negou também. Lembra que o Pedro negou? Sim. Mas Judas traiu. Judas, na verdade, ele não vendeu Jesus, né? Judas vendeu uma informação. Ele falou assim, ó. Aquele é quem eu beijar. Ele vendeu informação. E aí, o detalhe tá aqui. Por que Pedro foi perdoado e Judas não? É porque, primeiro, o Pedro negou porque estava longe de Jesus. Sim. E o Judas traiu porque também estava longe. A diferença não é eles saírem. A diferença é eles retornarem. O Pedro saiu e voltou. O Judas saiu e nunca mais voltou. Porque o perdão é uma palavra pequena, mas o efeito dela é grande. Toda vez que você perdoa alguém, você está liberando a si mesmo. A culpa não te traz a cura, mas o perdão te conduz à paz. Deus não pode te levar para o próximo nível enquanto você não perdoar as pessoas que estão nesse nível que você está vivendo. Por quê? Porque quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Quem guarda ressentimento não está pronto para uma revolução. Quem guarda ressentimento não cresce. Deus só pode me perdoar quando eu perdoo os meus irmãos. Que isso? A palavra perdão não fala de ganho, a palavra perdão fala de perda. Perdão. E não é diminutivo, é aumentativo. Perdão. Então, para você ganhar o perdão de Deus, você vai ter que liberar o perdão para alguém. O perdão é um nível de cura. Quanto mais você perdoa, mais curado você é. Entende? Por isso que todas as vezes que Jesus curava alguém, que ele falava, perdoados estão os teus pecados. Sabe o que é interessante? Que na cruz Jesus perdoou quem o matou e hoje a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Porque algumas pessoas estão como cachorro lambendo suas próprias feridas. E as feridas não conseguem alcançar cicatriz porque nós não liberamos o poder do perdão. Por que Jacó... Engraçado. Jacó e Esaú teve uma treta. Jacó, muito esperto, foi lá, conseguiu fazer o guisado primeiro e entregou pro pai dele. Recebeu a bênção na frente de Esaú. Esaú queria matar Jacó. Anos depois eles se encontraram. Mas antes de Jacó encontrar com Esaú, Jacó encontrou com Deus. A partir de hoje seu nome será Israel. Quando Esaú e Jacó se encontraram, Esaú queria matar Jacó. Mas quando ele aproximou, não matou. O texto diz que ele beijou, abraçou e chorou. Por que ele beijou, abraçou e chorou? Porque ele achou que ia encontrar com Jacó, mas quando aproximou, viu que era um Israel. Entende? Então só quando você é tocado por Deus e transformado por Deus, que você encontra com as pessoas, você tem o poder de liberar perdão. A mágoa é uma água má, mano, é uma água amarga. Quando você alimenta as suas mágoas, automaticamente você prendeu o perdão. Quando você libera o perdão, você está dando asas para você mesmo. Liberar o perdão é liberar a si mesmo. Entende? Então é muito simples. Todas as vezes que você tiver algum problema com alguém, tudo que você precisa entender é, perdão não tem paredes. O perdão é uma ponte. Você não tem que estar certo para perdoar. Você só tem que perdoar. Você tem que diminuir, cara.
Porque você vai quebrar o que tá lá dentro. As pessoas ficam brigando, só que elas têm facilidade de brigar, mas elas têm dificuldade de perdoar. Porque se a sua fala sobre amor é muito grande, mas o seu nível de perdão é muito pequeno, você não entendeu o que é verdadeiramente amar. Porque o amor e o perdão não pode ter divórcio. O amor e o perdão não pode ter divórcio. Eles precisam estar juntos. Você não pode casar com uma pessoa que no casamento precisa ter duas coisas para se manter: o amor e o perdão. Porque é impossível caminhar com uma pessoa sem perdoar ela. A Bíblia diz assim, Pedro virou para Jesus e falou: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Pedro perguntou a Jesus. 7. Engraçado que ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7. Jesus falou: não. 70 vezes 7. A ordem do fator não altera o resultado. 7 vezes 70 ou 70 vezes 7, o resultado é o mesmo. Por que Pedro falou 7 e Jesus falou 70? É possível alguém errar com uma outra pessoa mais de 70 vezes 7 dá 490. É possível alguém errar com uma pessoa mais de 490 vezes? É só casar pra você vai ver. Casa que você chega rapidinho nesse número. O que Jesus está falando ali não é de número. Sim. O que Jesus está falando ali é de Salmos 90, verso 10. A vida do homem dura 70 anos. Quem falou 7? Uau. Pedro. Quem falou 70? Jesus. Quantos dias tem uma semana? 7. 7. Enquanto Pedro estava falando 7, que é uma semana, Jesus estava falando de 70, que é uma vida. A vida do homem dura 70 anos. Não tem como viver sem perdoar. Perdoar, uma vez que você está em Cristo, você vai ter que perdoar pela vida inteira. Uau. Você tem que viver perdoando. Todos os dias. Amanhã você vai precisar perdoar. Você vai ter que levantar todos os dias com um princípio na sua mente. Eu tenho que perdoar. E Judas? Você acha que Judas seria perdoado? Mano, a Bíblia diz que Deus é rico em amor. Se Jesus perdoou Pedro, ele tinha perdão para Judas, que ele não tem limite não, mano. O único detalhe de Judas é que ele não voltou, ele não retornou. E o grave problema é que Judas morreu na sexta. E Jesus também morreu na sexta. A diferença é que no domingo de manhã Jesus ressuscitou. E o Judas não. Por quê? O Judas carregou tanto dinheiro, ele tirava tanto dinheiro da bolsa de Jesus, que quando você tira algo, você esvazia, sim ou não? Sim. Só que na medida que ele esvaziava a bolsa dele, o bolso dele enchia. Só que na medida que o bolso dele enchia, o coração dele esvaziava. Bolso cheio, coração vazio. My God! Esse é o problema de muita gente, que o problema não tá no dinheiro, o problema tá no propósito e no princípio. Porque tem muita gente com o bolso cheio, mas o coração vazio. Não é pecado ter o bolso cheio, mas enche o coração primeiro. Porque senão você vai estar com as coisas lá de fora cheias, mas do lado de dentro você vai estar vazio. Por que o dinheiro não é tudo? Porque se fosse tudo, Judas não queria morrer. O dinheiro não preenche tudo. É possível você ter muito dinheiro e ser incompleto. É possível você ter muito dinheiro e se sentir um vazio. E é possível alguém não ter dinheiro nenhum e se sentir incompleto. A plenitude está em Cristo, cara. Não é ter tudo, é ter Jesus. A gente pode, então, dizer que aquela frase tem as suas verdades. Dinheiro não traz felicidade? Não traz. Eu digo você o seguinte. Deus não promete felicidade para ninguém. Deus prometeu alegria. E qual a diferença de felicidade com alegria? Que felicidade é uma condição e alegria é uma posição. Nem todo homem feliz é alegre. Agora todo homem alegre é feliz. Porque felicidade é o que vem de fora. E alegria é o que vem de dentro. Entende? A felicidade é o que você sente no momento. A alegria não. Felicidade é o que os homens provocam. Felicidade é o que Deus gera. É a alegria o que Deus gera. Entende? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. O choro dura uma noite, mas a alegria... Então, você não tem que encontrar o que te faz sorrir, você precisa encontrar o que te faz viver. Nem tudo que te faz sorrir gera vida, agora o que te faz viver vai te fazer sorrir. Tá na alegria e não na felicidade. Se o cara receber um pix aqui agora ele fica feliz. Tô feliz, mas daqui a pouco uma outra notícia derruba a felicidade dele. Agora quem é alegre, irmão? A alegria é duradoura. É isso aí. Ela não tem prazo. Tu sabe que quando você casa, você paga, né? Sim. Que casamento você paga. Paga pra casar, paga pra manter casamento e se morrer você paga pra enterrar. Casamento é caro. E quanto melhor for a mulher ou o homem, mais caro ainda. Por que as pessoas erram? Porque o casamento também é uma mercadoria. Quando você chega no supermercado, primeira coisa, você não pode levar pra casa coisas que as pessoas falam que parecem com você. Porque nem tudo que parece com você te completa.
Eu peguei. Segunda coisa, você tem que olhar lá o prazo de validade. Porque todo produto tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Às vezes as pessoas estão levando pra casa coisa que já tá vencida. Um sentimento que ele amou lá no passado, mas hoje não ama mais. Terceira coisa, toda vez que você vai levar um produto pra casa, terceira coisa que você tem que olhar, o preço. Quanto custa? Você tá aí, varão? Você tá aí? Tem um preço ali, mano. Tem um preço. Você tá disposto a pagar isso, cara? Porque quando ela fica nervosa, ela fica cega. Você tá disposto a pagar isso? Ele não gosta de trabalhar. Você tá disposto a pagar? Tem um preço. Porque depois que você passa no caixa, não tem devolução não, mano. Entende? Então, são coisas a serem observadas. Só que as pessoas estão tão cegas. Porque a paixão não pode ser mais profunda do que o amor. Porque a paixão te cega. O amor é uma luz que ilumina. Uau. A paixão é passageira. É isso aí, o amor duradouro, ele permanece. Não tem data de validade. Por isso que algumas pessoas casam e o casamento termina rápido. Porque eles não casaram por amor, casaram por paixão. E às vezes as pessoas não têm nada. Tá lá, 70 anos de casado, porque não casaram por paixão, casaram por amor. Qual foi o mandamento de Deus para as mulheres? Mulheres, amai vossos maridos. Qual foi o mandamento dos maridos para as mulheres? Desculpa. Qual foi o mandamento das mulheres para o marido? Mulheres, sejais submissas aos maridos. Qual foi o mandamento dos maridos para as mulheres? Amai vossas esposas. Então, peraí. Por que a mulher não se submete? Porque o marido não ama. Porque o amor é uma semente e a submissão a colheita. Boa. Se eu quero colher a submissão da minha esposa, eu preciso que vocês não estão aqui. Boa. Eu tenho que plantar a semente do amor. E outra, por que muitas mulheres têm dificuldade de submeter? Porque elas não entendem que submissão não é ser capacho. Submissão é assumir a missão. Meu Deus. É tudo semente, cara. Submissão é assumir o posto. Por que algumas mulheres têm dificuldade no casamento? Quando uma pessoa vai pro hospital, que ela tá no leito, a primeira coisa que o médico procura dela, sabe o que é? O acesso. Boa. Você tá aí? Sim. Por que o médico procura o acesso? Porque depois que quando ele for dar um remédio, ele não precisa mais ficar furando o cara aqui. Ele vai Você tá aí? diretamente. Você tá aí? Ele vai lá no acesso. Uau. Por que muitas mulheres não entenderam e ela fica furando o marido todo dia, querendo mudar ele a ferro e fogo? Porque elas ainda não encontraram O acesso. o acesso. Porque o dia que ela encontrar o acesso, se ela quiser corrigir ele, ela vai no acesso. Se ela quiser aconselhar ele, ela vai no acesso. Se ela quiser direcionar ele, ela vai no acesso. Senão ela só vai ficar gerando irritabilidade e nunca vai mudar o cara. Existe um acesso, irmão. Por isso que quando Deus quer nos tocar, tem um acesso. Ele vai no acesso. Quando Deus quer atrair a sua fé, ele usa um processo. Quando Deus quer atrair você, ele vai usar a dor. A dor é o agente de Deus, mano. Quando você machuca, a primeira pessoa que você lembra? Deus. Porque só ele pode te aliviar de dores. A dor te empurra para Deus. A dor faz você aproximar dele. Entende? Então, toda vez que você alimenta a sua dor, você deixa de viver um propósito. Mas toda vez que você vive um propósito, o Deus do propósito cura você de todas as dores. André, é impossível crescer sem dor. Qual o problema dessa geração? Que eles querem crescer no conforto. E não existe crescimento confortável. Todo crescimento gera dor. Se você não está pronto para sentir dor, você também não está preparado para crescer. Existe um crescimento na dor. Por isso que grandes líderes são gerados no ventre da dor. A dor é o maior sinal que você está vivo. O tamanho da sua dor revela o tamanho do seu ministério. Meu Deus. Revela o tamanho do seu propósito. Quanto mais dor você sente, mais resposta você dá. Quanto mais dor você sente, mais perto de Deus você chega. A dor te ativa. A dor te ativa. Lembra de Moisés? Moisés tinha uma mania feia de ferir as coisas. Não sei se você sabe. Sim. Moisés feriu o mar. Moisés feriu o egípcio. E Moisés feriu a rocha. Vou repetir. Feriu o mar. Moisés feriu o mar. Moisés feriu o egípcio. E Moisés feriu uma rocha. André, talvez nem era pra falar isso, mas eu vou falar. Todas as vezes que você vê alguém ferindo alguém, porque tem uma ferida aberta dentro dele. Feridos ferem. Feridos ferem. Toda pessoa ferida fere pessoa. Toda pessoa machucada machuca a pessoa. Toda pessoa frustrada frustra uma outra pessoa. Mas toda pessoa sarada Sara. Uau. Você tem que ser sarado pra você sarar.
Porque a área que você mais sofre é a área que Deus mais te usa. Deus mais te usa. O grande médico de hoje foi o grande paciente de ontem. Sim. Tem gente querendo curar feridas profundas, mas não sabe lidar nem com ferimentos rasos. Como é que você quer tocar em ferimentos profundos se você não sabe lidar com seus ferimentos rasos? Você ainda está lambendo feridas passadas. Você ainda está conectado com quem te feriu, quando na verdade deveria celebrar aquele que já te curou. Porque para Deus, a cicatriz vale mais que diploma. O diploma fala do que você conquistou e a cicatriz fala daquilo que você suportou. A cicatriz é uma das maiores vitórias que temos, porque a cicatriz não fala para onde você está indo, a cicatriz fala de onde você está vindo. A cicatriz revela que você está vivo. A cicatriz fala que quem te feriu não foi maior do que quem pode te sarar. Para você vir para cá, você trouxe os seus diplomas? Não. Você não carrega diploma, Carrega. mas aonde você vai? Você vai carregar. As suas marcas. Eu fui marcado, eu tenho marcas. Você tá aí? Por isso que quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele mostrou não foi um diploma de ressurreição. Foi as marcas. Eles não estão aqui. Ou seja, você convence mais com as suas marcas do que com seus diplomas. Uau. Ele estava mostrando, quem me ressuscitou é mais forte do que quem me feriu. Só que hoje as pessoas estão querendo mostrar mais as feridas, as marcas, os diplomas do que as feridas, do que as marcas. Aí o Moisés feriu a rocha. Deus não mandou ele ferir a rocha. Deus mandou ele falar com a rocha. Qual o problema? É que ele tinha um cajado na mão, mas não tinha aquele equilíbrio na mente. Cajado na mão e mente desequilibrada. Desequilibrado. Deus não mandou ele bater na rocha, Deus mandou ele falar. Sabe por que ele feriu? Porque da outra vez deu certo. E esse é o nosso problema. Que a gente ama fazer o que está dando certo. E o segredo não é fazer o que está dando certo, o segredo é fazer o que é certo. Existe uma grande diferença. É, porque você pode estar fazendo o que está dando certo. Todo mundo bebeu água, não bebeu? Bebeu. Todo mundo gostou, não gostou? Mas Deus reprovou. Porque você pode estar agradando todo mundo, menos a Deus. Todo mundo pode estar te aplaudindo, menos Deus. E o importante é agradar a Deus, né? Quando ele feriu a rocha, essa rocha tem um detalhe lindo, hein? Que ele bateu nela por fora, mas não secou a fonte que estava lá dentro. E vai ter gente que só vai ser ativada depois de uma pancada. Estão te batendo, mas não vai te matar. Como é que pode a madeira ferir a rocha? Era o contrário. Era pra madeira. Vocês não estão... Oh my God. Uau. Oh my God. Depois da pancada você vai... Vai produzir. Vai produzir. Quanto mais te batem, mais você produz. Quanto mais Moisés batia na rocha, mais água saía. Porque as pancadas é um meio que Deus está utilizando para ativar alguma coisa que estava travada em você. Deus está usando essas pancadas só para liberar a vida que está aí dentro. Existe um dom dentro de você. Deus está usando alguma pancada para ativar isso aí. Moisés bateu nela por fora, mas não secou a fonte que estava lá dentro. Quando um juiz vai dar um veredito final, o que o juiz faz? Ele bate. Fala de novo. Quando o juiz vai dar um veredito, o que ele faz? Bate martelo. Ele bate o martelo. O martelo é de quê? Madeira. O Moisés estava com um cajado de madeira. Quando ele bateu na rocha, ele estava dando a sentença para ele mesmo. Para ele mesmo. Um dos motivos pelo qual Moisés não entrou na terra prometida foi por isso. Os teólogos dizem isso. Se foi por isso, então é muito profundo. Não permita que as suas emoções impeçam você de entrar em ambientes de promessa. Uau. Tem gente que não entra em lugares de promessa porque as suas emoções estão impedindo eles de acessar lá. My God. Você não pode, irmão. Você tem que ter equilíbrio. Não deixa o seu nervosismo arrancar isso. Não deixa a sua raiva minar seu potencial. Entende? Porque em momentos de ira é a oportunidade que Deus te dá de você mostrar o fruto do Espírito. O Espírito. Em momentos de dor é a hora que Deus está permitindo para você expor seu nível de paciência. Em momentos de crise é a hora que Deus está expondo para você mostrar o seu nível de graça. Em momentos de perdas é um momento em que Deus está te dando oportunidade para você expor seu equilíbrio. É na raiva que você mostra o quanto você ama. É quando as pessoas te ferem que você mostra a sua grandeza revelando o seu nível de amor. Você não pode devolver com a mesma moeda. Porque quando você devolve com a mesma moeda, você está no mesmo nível. André, você já viu o cachorro latir para a lua? Já. Normal. Normal. No interior de Minas. O que é fabuloso é que a lua não responde. Boa. Por quê? Ela está num nível muito alto. Para ela responder, ela vai ter que descer o nível. Então, enquanto os cachorros estão latindo, irmão, brilhe. Para de dar resposta a todo mundo, irmão.
Meu Deus. Apenas brilhe. Seu papel é brilhar, deixa os cachorros latir, cara. Senão você vai ficar dando resposta a todo mundo e você não vai viver o seu propósito. Enquanto eles latem, você brilha. Deixa latir, deixa falar, Vai brilhando. deixa gritar, deixa mandar mensagem, deixa ser hater na internet. Porque se imagina o Messi dar resposta pra todo mundo. Imagina o Cristiano dar resposta pra todo mundo. Imagina o Neymar dar resposta pra todo mundo. Eles não vão viver a missão deles. Enquanto eles te atacam, você brilha. Sabe qual foi um dos maiores inimigos de Davi? Qual? O sogro dele. O sogro de Davi foi um dos maiores inimigos que ele teve? É, o sogro, Saul. Perseguiu Davi. Porque os seus maiores inimigos não os que estão longe. São os que estão... Meu Deus. Isso é profundo. São os que estão perto. Quando Saul estava cuidando de ovelhas, Saul não quis matar ele. Quando Davi estava cuidando de ovelhas, Saul não quis matar ele. Quando Davi estava no pasto, Saul não quis matar ele. Vocês não estão aqui. Quando Saul estava lá pequenininho, quando Davi estava lá pequenininho, Saul não quis matar ele. Mas quando Davi cresceu, a perseguição começou. Porque o que incomoda as pessoas não é quando você está pequeno. É quando você cresce. Quando você tá grande. Porque o Saul foi rei. O próximo rei foi quem? Davi. Nós não somos maduros o suficiente para suportarmos o peso de uma transferência. Quando Deus vai colocar o substituto, quem não tem equilíbrio se fere. Saul ficou incomodado porque o próximo rei foi Davi. Porque Saul você cria, agora Davi Deus gera. Deus gera. Excelente. A maior vitória de Davi não foi matar Golias. A maior vitória de Davi foi não ter matado Saul. Uau! Essa é profunda. A maior vitória de Davi não foi matar Golias. A maior vitória de Davi foi não ter tocado em Saul. E teve a oportunidade. Teve, mas não tocou. Não tocou. Porque em gigante você mata, mas em ungido você não toca. Meu Deus. Quando a mulher de Davi amaldiçoou ele porque ele estava dançando, quando a arca voltou, Deus tocou no ventre dela, ela se tornou estéril. Porque todas as vezes que você taca pedra em um ministério frutífero, você fica estéril. Não taca pedra em um ministério frutífero. Onde as pessoas se frustram? Sabe onde elas se frustram? Quando elas deixam de produzir e vê você produzindo em áreas que um dia elas eram para produzir e se tornaram estéril. Pararam de produzir. E aí vê você produzindo na mesma área que elas estão produzindo. Porque Saul não era rei, aí vem Davi também rei. Produzir na mesma área dele. Para aqui. Quando Moisés colocou a mão no peito, lembra? Que ele tirou? Sim. A mão dele estava leprosa. Mas não era a mão que estava leprosa. Era um peito. Era o coração dele que estava leproso. Aí Deus falou, coloca de novo. Quando ele colocou a mão e tirou, a mão estava limpa. Já não era a mão que estava limpa. Era o coração que já estava... Meu Deus. Sabe por que o diabo gosta de coisa limpa? Porque ele pega quem está limpo e suja. Jesus é mais poderoso que ele, que pega aqueles que estão sujos. E limpa. Peguei. Agora, quando você falou ali sobre emoções, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Você é um cara assim, que você é a favor das pessoas buscarem, por exemplo, coach para tratar da inteligência emocional? Sou a favor. Por quê? Ninguém sabe tudo. Quem nasce grande é Adão, irmão. Sim. Que o coach nada mais é um treinador, um instrutor. É um cara que vai te direcionar. E existe áreas da nossa vida, por exemplo, a área financeira. Quem não precisa de um treinador? Para te explicar os passos da vida. O quanto você tem que investir, o quanto você tem que guardar, o quanto... Por quê? O treinador não entra em campo. Ele está do lado de fora. O treinador não entra em campo. Ele está vendo o mesmo jogo, porém de um ângulo diferente. Você está dentro do campo. Ele está do lado de fora. Mas quem está do lado de fora enxerga mais do que quem está do lado de dentro. Por isso que certas estratégias é o suficiente para você vencer certas batalhas. Tem batalha que você não precisa puxar a espada, mano. Só mudar a estratégia. Uau. Muda a estratégia. Porque você não tem que mudar a sua luta. Você só tem que mudar a sua forma de lutar, mano. Sim. A sua forma de pensar vai mudar seu estilo de viver. A Sim. vida não traz quem você pede, ela só traz quem você precisa. Quando a vida traz pessoas com mais capacidade, é só para te melhorar. Eu preciso ser humilde para entender a escola da vida. Eu não sei tudo.
Então, vai ter dia que Deus vai me colocar na posição de mestre, mas vai ter dia que ele vai me colocar na posição de aluno. Se você sabe tudo, você não está pronto para a grandeza. Porque quem sabe tudo não abre espaço para o crescimento. Porque só cresce quem aprende. O conhecimento é a vitamina do crescimento. Vai ter dias que Deus vai te testar. Vai olhar para você e dizer, Abraão, traz seu filho aqui. Eu quero seu filho. É isso aí. Sabe que na verdade Deus não estava pedindo o filho dele? Uau. Na verdade, não era Isaac que Deus queria? Não, na verdade Deus estava pedindo era Abraão. Estava querendo era ele mesmo. Porque antes de Deus ter acesso à sua oferta, ele quer ter acesso a você. Por isso que Deus não está procurando adoração, está procurando o adorador. O adorador. Eu não quero o Isaac, eu quero você, Abraão. Porque quando você leva a oferta, você tem que levar, você tem que ir junto, ué. Deus estava querendo era Abraão. Ele trouxe os servos e deixou os servos e a jumenta no pé do monte, não foi? Sim. E não subiu pro monte? Sim. Ele sabia o que estava deixando lá embaixo. Só não sabia o que estava aguardando ele. Lá em cima. Por que muitas pessoas não sobem? Porque não estão dispostas a deixar alguma coisa lá embaixo. E é necessário deixar algumas coisas e pessoas, inclusive. Posso falar? Vai. Essa foi boa. Essa foi boa. Fala de novo, como é que é? É necessário deixar coisas e pessoas para trás. Muito forte. Ele deixou. Muito forte. Transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. A transição, o mais importante dela é o que você está disposto a deixar. Por isso que tem coisas que você só vai avançar para a próxima fase quando você deixar outras coisas. Um exemplo. Deus falou com Abraão, deixa a sua parentela. Abraão deixou a parentela, mas a parentela não deixou Abraão. Ele levou Ló. Quando Ló saiu com Abraão, Deus parou de falar com ele. Deus só voltou a falar com Abraão depois que ele deixou Ló para trás. Porque nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Vai ter amigos de uma semana, vai ter amigos de um mês, vai ter amigos de um ano, vai ter amigos de alguns anos, mas vai ter pessoas que você vai ter que deixar elas. E as pessoas choram. Porque às vezes, quando algumas pessoas afastam da gente, Deus é mestre em repor, irmão. Quando saiu Judas, entrou Matias. Porque para cada pessoa que Deus traz, Deus tira, ele já tem outra pessoa para colocar no lugar. Entende? Então eu louvo a Deus quando ele traz pessoas e eu louvo a Deus quando ele tira pessoas. Ele sabe o que é melhor para mim. Perder pessoas pode ser um bom sinal, então. A gente se sente excluído, mas na verdade Deus pode estar te separando. Isso pode ser uma separação e você está se sentindo como uma exclusão. Porque se Deus quisesse manter certas pessoas do seu lado, ele tinha dado um jeito. Se Deus quisesse manter alguém do seu lado, ele tinha dado um jeito. Quando ele tira alguém é porque ele sabe. Quando ele traz alguém é porque ele também sabe. E às vezes a gente está querendo manter perto quem Deus está querendo ver longe. Porque nem todo mundo que está perto está dentro. Porque os seus verdadeiros amigos não são aqueles que te vê no trono. Os seus verdadeiros amigos são aqueles que te vê na cruz. Jesus tinha 12 discípulos. Mas quando ele foi para a cruz, só um manifestou, só um esteve lá. Porque é na maior crise que os seus amigos se revelam. Porque o maior problema é que às vezes você está chamando de amigo e só é colega. Entende? Com colega você faz anel, com amigo você faz aliança. Uau. Uau. Amigo não é aquele que está com você quando o bolso está cheio. Amigo está com você quando o bolso está vazio. Porque o amigo não é oportunista, o amigo é preciso. Ele não te ama pelo que você tem, ele te ama pelo que você é. E sabe o que é o mais profundo disso? É que os amigos de Jó acusou ele de pecado. Mas a Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos e Deus mudou o cativeiro de Jó. Jó não orou para ele, orou pelos amigos e Deus mudou o cativeiro de Jó. Qual é a lição? Quando você ora para você, Deus muda o cativeiro dos outros. Quando você ora para os outros, Deus muda o seu cativeiro. Agora, quando você falou sobre deixar coisas, eu lembrei ainda sobre Ló, da esposa, né? Da mulher de Ló. Uau! Olhou para trás. O que será que ela viu que não quis deixar, que gritou no coração na hora de ir embora? Posso falar? Vai. Detalhe. Só existe uma regra naquela retirada. Não olhe para trás. Por que não olhe para trás, André? Porque não tem como andar para frente. Se estiver olhando para trás. Todas as vezes que você olha para trás, você não dá um passo para frente. Não permita que o seu passado te paralise. Sabe por que ela ficou paralisada? Porque ela olhou para trás.
Porque uma movimentação errada pode te paralisar para sempre. Ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. O corpo dela estava do lado de fora, mas a cidade estava do lado de dentro. E quando você não está disposto a perder, você anda para frente olhando para trás. Uau. E sabe o que é engraçado? Cara, é isso. Isso aqui que é engraçado? É que as isso. filhas de Jó geraram duas nações. Duas nações. A mulher não sabia, mas dentro da casa dela, dentro do sangue dela, tinha 2 países. Ela deixou de desfrutar 2 nações porque estava apegada a uma cidade. E às vezes você está apegado em uma coisa, quando na verdade o que Deus tem para você é muito maior do que o que você está apegado. É como quem se apega, por exemplo, em cor de parede? A parede é só uma cor, né, cara? Ela não muda o efeito da glória. Enquanto as pessoas estão preocupadas com a cor da parede, Deus está preocupado com as vidas. A parede é só um detalhe. A parede não pode interferir no meu profético. Entende? A parede é físico. É o templo. Deus não manifesta aí, Ele manifesta aqui. Yes. Eu já vi testemunho de pessoas que teve um encontro com Cristo numa balada. Guarda uma coisa. Guarda uma coisa. Nunca taque pedra na Babilônia. Lá dentro pode ter um Daniel. Nunca destrua totalmente o Egito, porque lá dentro pode ter um José. Eu falei isso na outra, quero falar isso. É muito fácil enxergar um líder dentro de Moisés. Quero ver olhar dentro do cestinho e enxergar um Moisés lá dentro. É fácil olhar pro trono e enxergar um José. Quero ver olhar dentro da cisterna e enxergar um escravo e falar, eu tô vendo um governo dentro daquele cara ali, ó. Eu vejo um governo dentro daquele homem ali. É fácil enxergar no pódio depois que você já chegou lá. Quero ver olhar você quando você tá no ventre da mãe e falar, tem um profeta aí dentro. Tem um profeta aí. Uau. Acreditar na árvore é fácil, quero ver valorizar a semente. Aplaudir os frutos é fácil, quero ver valorizar a semente. Sabe o que é engraçado? Você não colhe fruto? Sim. Mas você já percebeu que fruto podre você não colhe? Porque fruto podre você não colhe, ele cai. Ele cai, sozinho. Você não colhe fruto podre, você colhe frutos maduros. Fruto podre você não colhe, ele cai. Como ele se revela que está podre? Que quando ele cai, ele vai abrir. E quando ele abrir, você vai perceber que tem bicho lá dentro. Por isso Herodes foi morto, comido de bicho. Porque estava podre. A podridão cai. E sabe qual é a podridão? A inveja. Que a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Quando eu tenho inveja de você, só revela a minha mediocridade. Deus não exalta quem tem inveja. Fala um invejoso que cresceu. E detalhe, as pessoas nem têm inveja do que você tem, as pessoas têm inveja daquilo que você é. E eles não querem ter o que você tem, eles querem ser você. Que o seu sorriso incomoda. Seu brilho incomoda. Incomoda. Agora, sobre Salomão. Salomão foi um grande rei e um nome que é uma referência até os dias atuais. Qual a maior lição que a gente extrai de Salomão? Quando ele era pequeno, ele ouviu os conselhos do pai dele. Salomão disse assim, ó, quando eu era pequeno... Por que Salomão pediu sabedoria? Por que Salomão pediu sabedoria? Por que ele não pediu fama? Por que ele não pediu glória? Por que ele não pediu riqueza? Por que ele não pediu poder? Por que ele pediu sabedoria? Porque glória não gera sabedoria, nome não gera sabedoria, fama não gera sabedoria, status não gera sabedoria, glória não gera sabedoria. Mas sabedoria gera glória, sabedoria gera poder, sabedoria gera status, sabedoria gera riqueza. Ele falou, Deus, me dê sabedoria para sair e entrar diante do povo. Ele não pediu sabedoria para entrar, ele pediu sabedoria para sair. Por que ele pediu sabedoria para sair? Porque para você entrar numa confusão, você não precisa ser sábio, você pode ser tolo. Para você entrar numa briga, você não precisa ser sábio, você pode ser tolo. Para você entrar num grande problema, você não precisa ser sábio, você precisa ser tolo. Mas para sair do problema, você não pode ser tolo. Você tem que ser sábio. Tem que ser sábio. Para você sair da confusão, você não pode ser tolo. Você tem que ser sábio. Uau. E aí ele fala assim, ó, quando eu era pequeno, meu pai disse, Provérbios 5, ama a sabedoria, busca a sabedoria, guarda a sabedoria, ela te protegerá. A sabedoria é a principal coisa. Ele ouviu isso do pai dele quando ele era pequeno. Quando ele cresceu, Deus perguntou para ele, e aí, o que você quer que eu te faça? Ele virou e falou, eu quero sabedoria. Porque meu pai me ensinou que a coisa mais importante é ter sabedoria. Ter sabedoria. E sabe qual é o detalhe entre a sabedoria?
É que a diferença entre o tolo e o sábio. Sabe qual a diferença entre o tolo e o sábio? Qual a diferença entre o tolo e o sábio? É que o tolo fala pra depois pensar. Já o sábio E o sábio pensa pra depois... pra depois falar. O tolo age e depois pensa. O sábio pensa e depois age. Todo tolo é precipitado. Por isso que a Bíblia diz que o sábio até em silêncio fala. A maior riqueza que você pode ter é a sabedoria. Uau. A sabedoria é o maior... Uau. Não tem como. É possível você dar 1 milhão para uma pessoa tola e ele gastar esse 1 milhão agora. E é possível você dar R$1 para uma pessoa sábia e ela se transformar em 1 milhão. Porque a sabedoria é o maior nível de riqueza. A sabedoria é o maior nível de riqueza. O maior nível de riqueza não é ser milionário. My God! O maior nível de riqueza não é ser milionário. O maior nível de riqueza não é ser bilionário. O maior nível de riqueza é ser sábio. Ser sábio. O reino de Salomão foi um dos únicos reinos que não teve guerra. Porque a sabedoria é um meio de livrar você de guerras inúteis. Quem gosta de briga é tolo, irmão. As pessoas estão com um relógio novo, mas estão fora do tempo. Você já percebeu que os ponteiros giram ao contrário? Não giram ao contrário? Os ponteiros giram para o mesmo lugar? Do mesmo lado, Só que eles estão em velocidade diferente. O ponteiro maior gira mais rápido e o ponteiro menor gira mais lento. Mas estão se movendo para o mesmo lado, porque eles estão alinhados. Sabe onde eles se encontram? No 12. Porque o número 12 fala de governo. 12 para nós é a meia-noite. A meia-noite é o encontro. O noivo vem. André, você nunca vai ver um ponteiro girando ao contrário. O dia que você vê um ponteiro girando ao contrário é porque ele está sendo manipulado. A manipulação te tira do tempo. My God, uau. Peguei essa. Deus não quer te manipular, Ele quer te discipular. Quer te discipular, te ensinar. Por quê? Porque tem muita gente sendo manipulada achando que está sendo discipulado. A manipulação é para fazer você ser parecido comigo. E o discipulado é para fazer eu e você sermos parecidos com Cristo. Uau, pegou aí, produção? Então, Fabiano, pegou. Uau, cara, que incrível. Que entrevista edificante. Eu queria, antes da gente finalizar, que você, agora é o momento, fale com... Deixa Deus te usar com quem está te assistindo agora, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te usar mais ainda para falar com quem assiste nesse momento. Sobre a questão das perdas, você não tem que chorar pelo que se foi. Porque Deus começa uma restauração pela paz que sobrou. Os pães acabaram, mas sobraram 5 pães. Sobraram 5 pães. Jesus não começou a restauração pela paz que acabou. Começou a restauração pela paz que sobrou. Talvez você está me assistindo e sobrou pouca força e Deus está dizendo, é o suficiente para eu recomeçar. Talvez sobrou poucos amigos e Deus está dizendo, é o suficiente para eu recomeçar. Você não precisa ter muita coisa, você só precisa ter o que é suficiente para Deus recomeçar. Sobraram 5 pães e Jesus falou, eu vou recomeçar através desses 5 pães. Talvez tudo que sobrou foi um caco de telha, mas foi o suficiente para ele recomeçar. 5 pães na mão dos homens, só 5 homens comem, mas 5 pães na mão de Jesus. 5.000 homens comem, fora mulheres e crianças. Então não chore por aquilo que se foi, mas se prepare por aquilo que virá. Porque o que Deus vai trazer vai superar tudo aquilo que se foi. Existem algumas perdas que foram necessárias, porque alguns ganhos serão imediatos. Você só vai poder falar de ganho depois que você sofrer algumas perdas. As perdas de hoje resultarão nos ganhos de amanhã. Uou. Esse foi meu amigo Jackson Marques, cara, aqui Posso falar a última coisa? Se quiser falar as 3 últimas, vai. As 3, as 4, as 5, as 15. Você falar, não perde o raciocínio. Sabe o que é engraçado? É que a produção, o pessoal tá aqui, ó, tá no fundo ali, tá jubilando com as pérolas aqui do Jackson Marques. Sabe o que é engraçado, produção? É que quando Deus mandou Jonas pra Nínive, ele comprou a passagem e foi pra Tarsis. Ele mesmo tirou o dinheiro do bolso, comprou a passagem e foi pra Tarsis. O que eu aprendo? Que quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Quando Deus faz a rota... Quem paga a passagem é ele. Quando ele entrou pra dentro de um barco, não veio a tempestade? Yes. O vento não balançou o barco? Balançou. Mas o Jonas estava dormindo. Então a Bíblia conta a história de 2 homens que estão dentro do barco dormindo.
No barco de Jonas ele dorme e no barco dos discípulos Jesus dorme. Qual a diferença? É que no barco de Jonas a tempestade começou por causa dele. E no barco dos discípulos a tempestade terminou por causa... Aí a última jogou as malas pra fora, não foi? Sim, Eles não jogou as malas fora pra deixar o barco mais leve? sim. A última mala a ser jogada fora foi Jonas. Quando você viaja, você não leva mala? Sim. Você não leva o que não usa. Você só leva o que usa. Tem gente perdendo coisas importantes porque deu espaço por intruso. Quando jogou Jonas pra fora, Deus falou, agora você tá dentro. O peixe não engoliu ele, André? Sim. Não engoliu? Sim. Esse foi o primeiro livramento. Que ele entrou inteiro e saiu inteiro. Uou! Por isso que no carnaval as pessoas vão inteiras e voltam pra casa quebrada. Na presença de Deus a pessoa entra quebrada e volta inteira. E quando o peixe engoliu Jonas, sabe onde ele foi parar? No ventre. Mas quando você come, ele não vai parar no ventre. Vai parar no estômago. Não, o peixe engoliu, o texto diz que foi parar no ventre. Por que ele foi parar no ventre? Qual a diferença do estômago pro ventre? O estômago fala daquilo que você come. O ventre fala daquilo que você gera. Era Deus dizendo, para essa nova missão eu estou gerando um novo profeta. Eu estou usando essa crise para gerar sua identidade. Vem aqui, Tom. Vem aqui. Vem aqui. Tem Tom. gente... Que isso, cara? Vem cá. Tem gente- Abaixa aqui. Tem Vem. gente envelhecendo, Tom, mas tem gente envelhecendo, mas não tá amadurecendo. Não tá amadurecendo. O que é isso, cara? Que... Cada pérola aqui, pelo amor de Deus, não tá não, hein? Ó, vamos agora fazer o teste aqui. O Tom vai fazer a pergunta de um assunto e eu quero ver se... Vamos ver se o homem... Vamos testar o homem agora? Vamos ver se o Não homem pode ser um assunto muito longo. Fala uma palavra, talvez. É, uma palavra É. e um assunto, vai. Bom, vamos lá. Em questão da cruz, hoje nós vivemos em momentos, em igrejas, em denominações, em que cada denominação tem uma regra, tem uma forma de tratar os fiéis e da condução, né? Sua pergunta foi muito longa. Não, rapidão, mas é coisa rápida, mas pra você entender, não tem problema. Mas no finalzinho você fala assim, ó, me fala sobre a cruz, eu vou lembrar, vai. Exatamente. Muitas igrejas hoje não deixam os membros ou as pessoas ceiar se ela não for batizada. E o que você acha sobre isso? Não, mas é sobre a cruz. Não, Tem que responder, né? Mano, pediu pra perguntar, vou responder. Não, você quer falar sobre a cruz ou quer falar sobre a ceia? Não, Primeiro sobre primeiro, a cruz e não, depois sobre a ceia. não, sobre a ceia. Vai, primeiro sobre a ceia. A mesa de quem? Amém. De Cristo? Do Senhor. A Bíblia diz que a ceia é do Senhor, né? Sim. Os discípulos, quando foram para a última ceia, os discípulos eram batizados? Não. Eu não sei. Eu acredito que não. Eu não sei. Mas peraí, eles não eram batizados, mas eles batizavam? Que teve a guerrinha lá entre os discípulos? E ceiavam. Os discípulos de João batizam mais que os discípulos de Jesus. Os discípulos de João, será que tomavam ceia? Uau. Ei, boa. Porque a Bíblia diz que a ceia é do Senhor. Tá no texto que a ceia é do Senhor. Então, se a ceia é do Senhor, irmão, examine o homem a si mesmo. Acabou. Pronto. Agora Eu não posso fazer o seu autoexame, eu não sei. A ceia é dele, não é minha, não. Exato. Vai, sobre a cruz Show. agora. Sobre a cruz? O que eu posso perguntar sobre Nós fala, me fala sobre a cruz. me fala aí sobre a cruz. Sobre os ladrões e Cristo. boa. Um falou, desça daí, salva a si mesmo. a si mesmo. E o outro falou, Jesus, perdoa, porque eles nem sabem o que estão falando. Eu tô aqui, eu estou nessa cruz aqui porque eu mereço, mas o senhor não. Ele reconheceu Jesus como inocente. Exato. Na verdade, o bandido da cruz não enxerga Jesus como inocente, ele enxerga Jesus como rei. Boa. Porque ele olhou para Jesus e falou assim, ó, quando entrares no seu reino. Lembra-se de mim. E Jesus não inaugurou o céu com Abraão, não inaugurou o céu com o salvo, não inaugurou o céu com o santo. Jesus não... Não. Na verdade, o passaporte da salvação foi para um ladrão que estava ali sendo condenado. Hoje mesmo, Hoje mesmo. estarás comigo. Estarás comigo no paraíso. Porque o acesso que o Adão tirou, eu tô te devolvendo hoje. Eita. Se Adão morreu lá no paraíso, você vai ter vida comigo lá no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe qual é a maior graça da cruz? É que a cruz foi a maior prova de amor. Porque a cruz, ela é uma chave, Isaías 22:22. E porei a chave de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Irmão, sabe o que é engraçado? Que se a cruz é uma chave, Jesus é a porta. A Bíblia diz que houve um terremoto quando Jesus foi crucificado. O terremoto foi forte. Fendeu rocha, abriu sepultura. Só não conseguiu derrubar um pedaço de madeira fincado na terra. Que terremoto é esse? Que fendeu rocha, abriu sepultura, mas não derrubou um pedaço de madeira. Esqueceu quem estava nela?
Mais um sobre a cruz, mais um sobre a cruz. É que a cruz, quando Jesus foi pra cruz, ele não foi pelo que ele fez, ele foi pelo que eu fiz. Pelo que nós fizemos, né? Pelo que fizemos. Então isso é tão interessante que quando Jesus esteve na cruz, ele não fechou as feridas dele para que as suas feridas fossem abertas. Mas quando ele foi para a cruz, ele permitiu que as feridas dele fossem abertas para que as nossas feridas fossem fechadas. A última, quando Adão estava no Éden, que ele pecou, a Bíblia diz que Deus desceu no Éden e procurou Adão. Só que Deus procurou Adão vivo, mas quem respondeu foi Adão morto. Adão, e quem respondeu foi o morto. Adão foi, arrancou folhas de figueira e fez vestes. O que Deus fez? Matou um animal e cobriu o homem. Os teólogos e os arqueólogos dizem que Deus matou um cordeiro e cobriu o homem. Se Deus matou um cordeiro e cobriu o homem, então isso é muito profundo. Porque lá no Éden, Deus vestiu o homem com pele de cordeiro. Mas lá na cruz, ele vestiu o cordeiro com pele de homem. My God. Porque a ressurreição de domingo tem a ver com a crucificação da sexta. Quem não passa pela cruz não vai desfrutar da ressurreição. Uau. E aí? Bom, o homem é bom, né? A ressurreição é a glória e a cruz é um processo. Ah, top demais, você tá louco. Esse foi o meu parceiro Tom. Obrigado pela participação. Ó, o Young Cash vai se encerrando. Tem mais uma pra falar? Tem. Quando Jesus saiu do sepulcro, é a última coisa que eu falo. Quando Jesus saiu do sepulcro, ele não levou os lenços pra fora. Ele deixou os lenços lá dentro. Deixou o lenço da cabeça e o lençol do corpo. Um de um lado, outro do outro. Sim. O lenço ele dobrou e o lençol ele deixou à parte. E saiu do sepulcro. Por que ele não levou os lenços pra fora? Porque roupa de morto não cabe em quem tá vivo. Por que ele não levou o lenço pra fora? Porque quando você recebe algo novo, você vai ter que abrir mão daquilo que é velho. Por que ele não levou o lenço pra fora? Porque para o nível que Deus está te levando, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas para trás. Por que ele não levou os lenços pra fora? Porque ele deixou os lenços dentro do sepulcro. Porque tudo que é relacionado ao seu passado é para ser sepultado. Pegou? Para de dar vida àquilo que já foi sepultado. Uau. E o lenço dobrado é porque ele vai voltar. Amém. Isso serve pra tudo. Amizade, relacionamentos. Amo vocês. Senhoras e senhores, esse foi o nosso Youngcast de hoje com a participação. Tom, vem cá. O Tom, ele está aqui hoje justamente porque está chegando aí um novo podcast, um novo talk show que é do Tom, que é o Show do Tom. E eu já queria aproveitar aqui essa audiência e dizer... Vem mais pra cá, Tom. E dizer a vocês que está chegando aí um talk show que vai falar muito sobre música, muita musicalidade. E eu já quero fazer esse bate-bola. Como é que tá a ansiedade aí pra esse talk show, Tom? Meu Deus, tá 1000 por hora. Tô muito ansioso e a expectativa tá tão grande que ontem nós fomos conhecer um novo espaço ali, onde provavelmente será o talk show, né? O show do Tom. Nós vamos ter ali banda, convidados especiais, muita palavra de Deus. Vamos entrevistar algumas pessoas do secular também, que eu acho que faz muito sentido, né? Eu acho que a gente não deve levar nenhum tipo de... Todo mundo tem uma ideia. Exatamente, todo mundo tem uma ideia. E todo mundo tem a agregar para as pessoas que estão assistindo. Então esse programa vai ser dedicado a qualquer idade, a qualquer nível, a qualquer pessoa, homem, mulher, seja quem for. Pode ter certeza que vocês vão gostar do Show do Tom. Vai ser maravilhoso, hein? E o primeiro convidado já está certo. E daqui uns dias eu estarei dando um spoiler de quem será essa pessoa. Aí eu quero saber se a galera vai adivinhar aí. É isso aí, então, vocês já estão sabendo que vem aí esse novo talk show, que vai ser muito incrível, que é o talk show do Tom, nosso amigo Tom. Não deixe de assistir, porque é simplesmente isso. Se você gosta de boa música, boa conversa, bom conteúdo, bom entretenimento, se você gosta de tudo de bom, não perca o Show do Tom. Boa. Tamo junto, o Youngcast fica por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e já corre lá no Instagram, porque todos os cortes dessa entrevista aqui estão lá. Tamo junto!